O Ronaldo está aí, eu não consigo vê-lo, mas vamos tocar assim mesmo. É, Pelo menos dá para ouvir a voz, tá dando para ouvir a voz? Só dá um sinal aí alguém para a gente começar de fato. Tá dando para ouvir a voz minha e do Ronaldo? alguém... Ronaldo, Oi, tem que esperar alguém responder para a gente começar. Acho que sim, tá dando para ouvir. perfeitamente, alguém já disse. Então tá ótimo. Bom, então vamos conversar. Infelizmente aí eu pelo menos não estou conseguindo ver o Ronaldo, mas pelo menos escutá-lo a gente vai. Do Ronaldo não tá. Ronaldo, fala uma Assim, coisa, se oi. apresenta. Gente, desculpe, é a minha primeira vez, o meu sinal também está muito ruim, então eu não sei nem identificar qual é o problema, mas eu vim falar. Vocês não vão ter o prazer de olhar meu rostinho, mas se eu estou sendo ouvido, eu vim falar e eu estou pronto para isso. Então tá, eu vou introduzir aqui, depois eu convido o Ronaldo a fala. Eu vou iniciar aqui lendo um trecho do texto do Franco Basaglia, chamado A Instituição da Violência, para a gente começar o nosso diálogo. Num hospital psiquiátrico, um doente agitado é submetido à gargantilha. Quem não conhece o ambiente manicomial ignora do que se trata. É um sistema muito rudimentar, ainda utilizado em toda parte, para fazer o doente perder a consciência, sufocando-o, jogando-lhe um lençol sobre a cabeça, quase sempre molhado, de modo a não lhe permitir respirar, que é torcido estreitamente à altura do pescoço. A perda da consciência é imediata. Tal é a história recente, e em parte atual, de uma sociedade organizada sobre uma divisão nítida entre quem tem, quem possui no sentido real, concreto, e quem não tem. Dela deriva a subdivisão mistificada entre o bom e o mal, o são e o doente, o respeitável e o não respeitável. As posições nessa dimensão ainda são claras e precisas. A autoridade paterna é opressiva e arbitrária. A escola se baseia na chantagem e na ameaça. O empregador explora o trabalhador e o manicômio destrói o doente mental. Bom, essas são as palavras do Franco Basaglia, psiquiatra que, quando veio ao Brasil, em uma oportunidade, quando foi visitar o Hospital Colônia em Barbacena, ele, ao enxergar aquela realidade, ao ver aquela instituição, ele a comparou com campos de concentração nazistas, né? Para vocês terem a dimensão do que era um hospital psiquiátrico, e a gente está falando aqui de um contexto do Brasil, né, de um dos maiores hospitais psiquiátricos do Brasil, que foi o FEMIG, né, que foi o Hospital Colônia. Enfim, é muito pesado isso, essa declaração do Franco, isso que eu li, desde a primeira vez que eu li, mexe muito comigo. O Franco liderou um movimento italiano de reforma psiquiátrica que foi a psiquiatria democrática, que influenciou muito o movimento de reforma brasileiro. O movimento de reforma brasileiro tem sua história própria, se constituiu através dos movimentos dos trabalhadores da saúde mental, de usuários também, que depois, lógico, foram chamados usuários, foi construído, né, coletivamente por profissionais, por uma luta política, cultural, mas foi muito influenciado pela psiquiatria democrática. É, é, eu quero introduzir algo, lógico, bem claro para quem nunca ouviu falar de reforma psiquiátrica, para quem nunca ouviu falar de um manicômio, que antes a forma de olhar um louco, né, a forma de olhar o diferente,
a forma de se tratar a loucura, de olhar a loucura, se dava através de instituições manicomiais. Ou seja, você segregava o louco, você segregava a diferença, isolava ele da sociedade, não para tratar. O Ronaldo fala muito isso, né? O Ronaldo diz, olha, se segregava, mas não para tratar. A própria história do Franco Basaglia é muito interessante. Ele que, quando foi mandado a um hospital psiquiátrico para ser diretor, ao chegar e ver aquela realidade, ele imediatamente começou um processo de pensar uma nova forma de lidar com aqueles sujeitos daquela experiência da loucura. Ele que naquele primeiro momento tentou humanizar uma instituição manicomial na Itália, mas ele notou, assim como as pessoas que estavam trabalhando com ele, que era impossível humanizar uma instituição que era em si desumanizante, que era muito violenta. Então, eles começaram ali um processo de negação daquela instituição, né, no sentido de tentar uma superação daquele modelo manicomial. Então, Franco, uma das primeiras coisas que é bem clara na experiência da psiquiatria democrática é a forma de olhar esse sujeito do sofrimento. Que se outrora esse sujeito era um sujeito que era calado, né, nessa nova forma de olhar o sujeito, ele deveria ser ouvido, né, e ser inserido nas discussões sobre aquilo que ocorria com eles. Então, acho que o grande movimento deles ali foi justamente aquilo que o Franco deixava muito claro, que era colocar entre parênteses a doença e assumir o sujeito. Coisa que anos, talvez até hoje, o modelo médico coloca entre parênteses o sujeito e assume só a doença. E a psiquiatria democrática conseguiu a superação do modelo manicomial na Itália, e o Brasil foi muito influenciado por esse movimento. E eu convidei o Ronaldo para falar um pouco. Opa, tá aí o Ronaldo. Convidei o Ronaldo para falar. Você está aparecendo agora, Ronaldo, para gente. Convidei o Ronaldo para uma fala, para falar como foi o processo de reforma psiquiátrica em Petrópolis. Gente, É, alô? você está conseguindo me ouvir? Você está conseguindo me ouvir? Alô? O Ronaldo está com muito problema na internet. Possível. Não estou conseguindo nada. Você me ouve? Está me ouvindo? Eu estou te Pode falar ouvindo. comigo. Não sei. Alô? Oi. Eu não escuto, está tudo travado. Você ouve o que eu estou falando? Então eu vou sair e vou entrar de novo. Eu estou falando, mas eu Agora não você escuto conseguiu. nada. Nem a mim mesmo. Ronaldo, não sei se Alô? ele está me ouvindo. Você está me ouvindo? Oi, Lucas. Você está conseguindo me ouvir? Parece que eu estou sendo visto agora. Eu, Sim. não, eu tenho que me escutar. Eu não estou me escutando. Você me ouve? Ronaldo, Parece que vocês estão me ouvindo agora, mas eu é que não estou ouvindo mais o Lucas. Então eu não sei aonde parou, de onde eu começo. Cara, muito ruim o sinal. então, gente, eu Oi, vou pedir para que vocês oi. mandem mensagem para o Ronaldo aí, para ele iniciar a fala dele. Está conseguindo me ouvir? Eu não sei se ele está me ouvindo. Não. Poxa. Mas, Ronaldo, manda mensagem para ele aí dizendo que a gente está. Eu estou sendo ouvido. Sim. Fala, Lucas, para ouvir sua É voz. só. Não, eu não te ouvo. Ronaldo, você não está me ouvindo.
nervoso, né? Então eu vou sair e vou entrar uma outra vez. Não, não precisa, não precisa. Ah, ele acabou saindo. A internet dele está muito ruim, infelizmente. Ele acabou saindo. Gente, o Ronaldo é esse aí, tá? Oi. Você tá me ouvindo agora? Estou ouvindo, agora estou. Eu Então, perdi. Foi. No bazar. assim, eu vou te apresentar agora para você iniciar a sua fala. Então, gente, eu conheço o Ronaldo há uns 3, 4 anos atrás, ouvindo uma fala dele sobre justamente isso que a gente vai conversar hoje. E foi uma fala que mudou a minha formação. Né? Eu, depois da fala dele na Estácio, ele não deve se lembrar disso, mas eu fui falar com ele justamente isso, que a fala dele mudou a minha formação, mudou a minha maneira de enxergar, sobretudo a psicologia e a minha relação com as pessoas. Então, eu vou deixar aí vocês dialogando com um cara muito especial, um cara que teve à frente de todo o processo de reforma em Petrópolis. E ele vai falar de um ponto de vista de quem fez a história. Ele não vai contar a história, ele vai falar do ponto de vista de quem fez essa história de Petrópolis. Então, está contigo, Ronaldo. Foi. Só para confirmar que eu estou sendo ouvido, né? Tá. Me emociona muito o que você falou sobre mudar, né, a maneira de você ver as coisas, porque essa experiência também mudou a minha carreira. Aliás, essa sua fala fez eu mudar completamente a minha fala. Eu vou quase começar do fim, mas isso não tem nenhum problema, porque, como você falou, você disse assim, que eu fiz história. Eu prefiro pensar que eu estava lá, eu testemunhei, eu fui uma testemunha, né, e é desse ponto de vista que a minha narrativa vai correr. Eu vou contar o que aconteceu e como aconteceu. Então, estilisticamente, eu vou omitir nomes, obviamente eu não vou lembrar das datas e talvez eu esqueça alguns fatos. Tá? Mas uma coisa importante, seguindo a sua fala, é que realmente mudou a minha maneira de trabalhar e principalmente de ver a doença mental e a saúde mental. Hoje eu não sei mais, né, qual é o nome certo, qual é o nome que a gente usa. E aí vou ter que explicar isso também um pouco, que não estava previsto, né? Quando eu cheguei em Petrópolis, num concurso, e isso é muito importante na história, em que abriram 19 vagas para psicólogo, eu já tinha uma prática clínica, basicamente de consultório, com psicanálise de 12 anos. Eu já trabalhava nisso há 12 anos, era um analista clínico, né? E entrei lá e fiz esse concurso. Então, assim, que eu chamo de pré-história da rede, né? 19 psicólogos juntos, né? Entraram. Inicialmente, cada um foi para um lugar e tal, mas... E aí é uma parte da história que eu não sei contar, como testemunha, mas eu fui primeiro para o centro de saúde, depois eu fui para o DIP, que era um momento importante lá no DIP, e eu comecei a ser sondado para se eu aceitaria ir para o ambulatório. Não existia ainda um ambulatório. Segundo eu soube, e isso aí... É porque eu pensei uma outra coisa agora. Funcionava uma psicóloga, uma psiquiatra e uma técnica de enfermagem. Isso era o que tinha. E aí eu comecei a ser sondado se eu aceitaria ir para um ambulatório. E claro que eu topei. E aconteceu. O primeiro ambulatório foi um ambulatório ali na Nilo Peçanha, onde é o Fucas hoje, né? E aí era uma casa, vocês conhecem, pelo menos o pessoal de Petrópolis conhece, uma casa de 2 andares no centro da cidade, uma localização muito legal. E muitos psicólogos, psiquiatra. Então, ali, nós começamos a nos reunir, né? E a trocar informações exatamente sobre Basaglia,
a luta antimanicomial, a antipsiquiatria, porque assim, isso eu até pensei hoje, né, pensando aqui na hora de falar, né, era uma oportunidade da gente fazer o que ele fez, porque a gente estava no serviço, uma casa imensa, um monte de psicólogos, e a gente trocava xerox, né, na época era um xerox, isso em 91, tá? Não, isso deve, entre 91 e 92. E aí a gente começou e aí pensamos em fazer daquele ambulatório, já nessa ideia, que fosse um lugar de convívio. E a gente começou a fazer. E funcionava. Como eu prometi que eu ia contar histórias, só para vocês entenderem como era o clima nesse momento. Assim, e havia trabalho, tá? Era um ambulatório, era um lugar de atendimento, tinham 2 psiquiatras, muitos psicólogos. Tá? Mas à tarde, em alguns dias, a psiquiatra tocava violoncelo. A cozinha passou a ser um lugar de convívio, mas ainda no modelo ambulatorial. Mas já começou a acender na cabeça de cada um uma ideia de fazer um CAPS. Eu não me lembro exatamente se já tinha essa denominação, Centro de Atenção Psicossocial, mas alguma coisa nessa ideia, né? E começamos a fazer. Aí eu vou dar uma parada e vou lá para o começo da sua fala, que para mim era o fim. Só que não havia, e isso é muito importante, uma mentalidade para suportar essa ideia, a ideia de um CAPS. Né? Quando, lá no fim da minha fala, eu falar sobre a construção da rede, na verdade, eram 3 redes, né, que a gente chamava. A rede particular de saúde, né, a rede pública de saúde e a rede afetiva. E foi um termo que a gente criou, porque a gente precisava que as pessoas concordassem com aquela ideia. A ideia de um CAPS, de uma certa maneira, é colocar a saúde mental na rua. Sabe? Exatamente o inverso do que você estava falando que eram os hospitais. Né? A gente tinha um sloganzinho que, assim, antes era isolar para medicar. E o nosso era cuidar para incluir. Né? Então, assim, e essa rede afetiva, que depois eu conto direitinho como era exatamente mudar a mentalidade das pessoas. Quando eu estava pensando que eu ia usar a palavra mentalidade, eu falei, vou ter que explicar isso de uma maneira. O que eu estou falando? O que eu chamo de mentalidade? Mentalidade é quando você tem na sua cabeça uma ideia que não é sua, mas é de um grupo seu. Individualmente, talvez você não concorde, mas as pessoas pensam assim. E como você falou, né, a ideia do doente mental, ou da pessoa que sofre de alguma coisa nesse nível, é o modelo do hospício. Né? É essa a primeira ideia que você tem, a ideia e a mentalidade. A gente tinha que mudar essa mentalidade antes de pensar qualquer coisa. Mas também era importante criar uma rede. Então, essa história da mentalidade ia ser a última, mas eu já incluí. Então, nós estávamos lá, a gente até dava nomes, né, porque tinham textos que a gente chamava de ambulatório ampliado. E aí eu tinha experiência de formação de grupo, a gente começou a fazer grupo. Isso tudo, gente, por mais estranho que possa parecer, não existia em 1992. Tá? Quando você coloca lá um dos pioneiros, eu achei o nome muito interessante, mas assim, de verdade, fiquei um pouco envergonhado com esse nome, mas assim, de verdade a gente estava fazendo coisas que ninguém tinha feito. Talvez porque não tivesse juntado exatamente esses elementos que eu estou falando agora, né? Um grupo de psicólogos em um lugar para exercer isso de uma maneira pública. Né? Assim. Só que o que aconteceu? Exatamente por uma falta dessa unanimidade nos gestores na época, começaram a dizer que aquela casa era muito grande para um ambulatório, né? E muito central, e para que um ambulatório de saúde mental, uma casa desse tamanho, e começaram a inserir outras atividades nessa casa. Então, primeiro foi uma sala para o IASERJ, se eu não me engano, que tinha uma função, e depois a saúde do trabalhador. E aí aquele espaço de convívio acabou, né? Porque não dava para conviver com tudo isso também, né? É um espaço de convívio, mas
Mas a gente continuou com essa ideia e assim, para vocês terem uma ideia, em 92, nesse ambulatório, nós fizemos o primeiro projeto de CAPS, primeira, de 1992. 3 psicólogos e uma psiquiatra. A primeira vez que eu falo assim, né? A primeira vez que nós fomos lidos foi em 2002, porque foi quando a gente teve uma resposta sobre aquele projeto. E entre 92 e 2002 a gente fez uns 5 diferentes. E conforme a literatura e as experiências, principalmente em São Paulo, avançavam e textos eram produzidos, a gente modificava, né? Sempre avançando. Então isso, então nós já tínhamos feito um projeto para transformar aquilo num CAPS, mas não deu. Inclusive nós fomos transferidos para um ambulatório da Floriano Peixoto. E quando nós chegamos lá, era um ambulatório geral. Tinha cardiologista, neurologista, eletro, tinha tudo, né? Ambulatório geral. E nós ficamos com um pedacinho disso, né? Aí essa produção toda diminuiu bastante. É por aí, Lucas? Tá, eu estou indo bem? Sim. Só que também houve uma mudança na coordenação em algum lugar e houve uma mudança radical nesse ambulatório e todas as outras especialidades saíram, ficou só a saúde mental. E o ambulatório da Floriano Peixoto, durante muitos anos mesmo, foi o ambulatório de saúde mental. Né? Tinha um nome ou outro. Ambulatório da Floriano Peixoto ou ambulatório da saúde mental. Eu não sei a data, né, que isso aconteceu, mas de uma hora para outra, tudo mudou. Então nós estávamos de novo, um monte de psicólogos juntos, com psiquiatras afim e tal. Inclusive, essa psiquiatra que tocava violoncelo, lá não teve tantas jam sessions, não. Na casa era melhor, mas a gente estava ali de novo. E aí nós começamos tudo novamente. Começamos a atender grupo, a fazer oficinas, aí com mais empenho até, né? Assim, parece que teve uma raiva, né? Que foi bem usada na produção. Nós começamos a fazer tudo de novo. E aí aconteceu, deixa eu dar uma olhada aqui que eu fiz um roteiro que eu falo muito. Isso mesmo. Então, aí começou uma coisa inesperada, inclusive da minha parte, né? Porque queriam transformar aquele ambulatório num CAPS, num estalar de dedos, agora é CAPS. Inclusive teve um coordenador que disse isso, agora é CAPS. Mas como é que a gente faz? Quando atender o telefone, ao invés de dizer ambulatório, fala CAPS. Só que eu comecei, e aí, paradoxalmente, eu fui muito cobrado por isso depois, quando eu fui coordenar a implantação do CAPS. Mas você era contra, né? Porque eu era contra. Mas eu era contra transformar o ambulatório num CAPS. Eu percebi, e aí, assim, na minha cabeça, hoje, né, pensando para trás, isso talvez já fosse a sementinha da ideia de rede. Eu ficava pensando, cara, a gente vai acabar com um ambulatório para criar um CAPS, sabe? Vai ficar com uma perna só. A gente precisa de pelo menos 2 pernas. Então, assim, teve esse tempo, né, que a gente atendia o telefone falando CAPS. Não era um erro, né, teoricamente, politicamente, tecnicamente, não era, porque funcionava como se fosse, mas a ideia mesmo era fazer um CAPS. E aí, numa dessas mudanças de governo, eu não sei se chegou a mudar o governo, porque eu não tenho as datas, mas assim, um dos autores daquele primeiro projeto passou a ser coordenador de saúde mental. Puxa. E o ambulatório estava com a saúde mental. Hoje de manhã eu estava relendo isso, né, e eu pensei assim, o Maraca é nosso. Né, aquela coisa. O Maraca é nosso, você tem isso aqui, o coordenador está com a gente, vamos fazer. E foi um período muito bom, assim, mas sempre com a ideia do CAPS, que a gente conseguiu em 2002, por conta de que no ano 2000 teve a Lei 10.200, esqueci. 10.216, do Paulo Delgado, que dava as bases, né, as diretrizes e as bases da criação de um CAPS. E principalmente com incentivo. Quer dizer, se a prefeitura fizesse, o governo federal bancava. A gente precisava fazer. Era uma condição. Eu não sei se a frase foi exatamente essa, claro que eu não sei, mas nós fomos a um prefeito, que foi o primeiro que leu,
Ele falou, gostei da ideia, faz aí, se der certo eu apoio. Que foi, assim, nunca ninguém tinha dito nem perto disso. E aí nós corremos atrás. Aí nós começamos, e esse último projeto, ele foi feito exatamente em cima das diretrizes. A gente, cada ação, né, que era proposta era uma ação baseada no artigo tal das diretrizes básicas. Então, foi muito eficiente nesse sentido, a gente só precisava fazer. Eram 2 CAPs, né? Daqui a pouco eu vou começar a contar a história só do CAPS adulto, porque era um CAPS infantil, que era um projeto, né? E o CAPS adulto. Conseguimos uma casa na Monte Caseiro, onde é o CAPS Nise da Silveira até hoje. E nós precisávamos de 2 casas, porque não era possível fazer um CAPS infantil junto com o CAPS adulto, não era seguro, não era nada. E, assim, uma das preocupações que a gente tinha, por conta de ser uma coisa muito nova e muito ousada, era não fazer besteira, sabe? Ficar sempre um passo atrás do que a gente podia ir. Então, mas essa casa era incrível, porque ela tinha, inclusive, números diferentes, porque tinha uma entrada lateral, com um espaço enorme atrás, que tinha um outro número. Nós colocamos 2 portas, separando uma casa da outra por dentro, e um murinho por fora. E ficaram 2 casas. Mas, na verdade, se pagava por uma, né? Um aluguel de uma. E aí sofremos a mesma coisa, né? O mesmo tipo de ataque. Mas uma casa desse tamanho, para que isso? Para cuidar de maluco? Aqui, Rua Monte Caseiro, gente. Que, para quem não sabe, é uma rua residencial, super bacana de Petrópolis, né? Então, por exemplo, conseguimos a casa, não tinha equipe. A minha equipe era só uma técnica de enfermagem. E a gente ficava lá o dia inteiro, de 8 às 5, acendendo luz, andando para lá e para cá, porque toda hora alguém sugeria, aquela casa lá da Monte Caseiro está vazia, a gente podia colocar não sei o que lá. Mas conseguimos criar uma equipe. Aí, em relação ao tempo, eu não sei se isso aconteceu, quando isso aconteceu. Mas eu me lembro de um fato muito interessante, que houve um feriado grande, alguma coisa assim, tipo carnaval, que a gente fica um tempo sem ir ao trabalho. E na primeira reunião que nós tivemos, o coordenador de saúde mental e a coordenadora do CAPSI tivemos a mesma ideia, que foi assim, a gente precisa construir uma rede. Mas foi muito interessante que os 3 ansiosos para falar do que tinha pensado, e era a mesma ideia, a gente tem que construir uma rede. Porque nós já tínhamos visitado, durante a inauguração oficial foi em 2004, tá? Para vocês verem assim, o tempo, né? A persistência de uma coisa, né? Foi lido em 2002, foi aprovado em 2002, a gente só inaugurou efetivamente em 2004, já funcionando, tudo mais, mas foram 2 anos. Durante esses 2 anos, a gente fez visitas a CAPs, tanto na região serrana quanto no Rio de Janeiro. E é muito interessante, assim, eu falo assim, não que tenha sido exatamente isso, mas eu ia nos CAPs e falava assim, eu não quero assim. Eu usava negativamente, isso não é legal, isso não é bacana. E, claro que tinham coisas legais, coisas úteis, mas diferenciava muito isso que eu vou falar agora. Alguns CAPs da região serrana, né, de cidades menores, de Petrópolis, inauguraram apenas o CAPS. Eles não tinham nada, nenhuma estrutura, e a primeira estrutura foi o CAPS. Nenhum problema, em muitos lugares foi assim. Mas Petrópolis era diferente, porque Petrópolis tinha uma estrutura já. Né? Por exemplo, já tinha um ambulatório de saúde mental, tinha um ambulatório no Hospital Geral, já tinha uma emergência psiquiátrica. Então, assim, a gente pôde especializar, a gente pôde fazer um CAPS adulto exatamente naquele buraco, né, onde faltava alguma coisa. E a gente começou a pensar na construção da rede. Né? A gente tinha que fazer uma rede. E aí é que começa tudo. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações, ainda bem que vocês não estão me vendo. Espero que não. Isso. Tá.
E aí tá. Então nós estamos com o CAPES, assim, foi um período muito fértil, e houve muita procura de voluntários. Nós tínhamos muitos voluntários. Musicoterapeutas, artistas, músicos, dançarinos. Então nós tínhamos oficina de dança. A gente tinha um professor de música, nós tínhamos uma musicoterapeuta, nós tínhamos uma artista plástica. Todo mundo ainda, porque assim... Por isso que eu falo, foram muitos pioneiros, porque foi uma ideia que surgiu e muita gente abraçou, né? Muita gente. E a gente sempre com essa ideia de mais um, né? Cada pessoa que chegava, porque nós tínhamos uma ideia. Eu vou até ler isso, porque eu peguei agora ali e falei, poxa, como era legal as coisas que a gente fazia. Então isso. Então, assim, estava funcionando muito bem e a gente começando a fazer essa rede afetiva. Vou dar alguns exemplos, inclusive de pioneirismo fora do contexto da saúde, né? Nós tínhamos um paciente muito agitado, assim, de mexer muito com as mãos, andar muito de um lado para o outro, e a gente descobriu que ele ficava andando no shopping ABC, né, hiper shopping, para lá e para cá, entrava nas lojas e perturbava. A gente soube disso, nós fomos lá e conversamos com o gerente do supermercado. Se ele conseguia fazer alguma coisa, guardar alguma coisa, e o cara colocou ele como ensacador. Depois a gente ficou sabendo que ele era um dos melhores ensacadores, porque ele corria de um lado para o outro e fazia, era muito legal. Depois dessa experiência, a gente soube que a família que tinha uma loja de doce contratou ele, e ele trabalhava nessa loja. E, assim, e era mais um, e a gente toda hora conseguia, do que a gente chama de rede afetiva, né, colocar as pessoas nessa mentalidade. Eu tenho mais 2 exemplos, né? Um bem prático. Nós cronometramos que a ambulância, para chegar na Monte Caseiros e voltar para o pronto-socorro, levava às vezes 7 minutos, ainda mais uma ambulância. Se o paciente que a gente precisasse de, né, alguma emergência, a gente precisasse chamar uma ambulância, ela levaria 7 minutos. E nós fomos lá, até que fui conversar com o chefe das ambulâncias, se a gente poderia, né, de certa maneira, furar fila. Hoje, assim, quando a gente chamar, cara, você vai perder 10 minutos. Não é mais que isso. E explicamos a situação, como é difícil conter, sem machucar, sem ferir. Então, a gente conseguiu ser uma espécie de idoso da fila, sabe? A gente furava a fila. E uma outra que existe até hoje, que é muito interessante, porque todo mundo aí em Petrópolis conhece a carteirinha, né? A famosa carteirinha que todo paciente do serviço público tem direito para andar de ônibus. Ela era muito rígida em relação, ainda ao número de consultas, né? Então você sabe quantas consultas, uma por mês, aí ganhava aquela quantidadezinha. E eu queria que no CAPES fosse diferente, porque o nosso paciente precisava ir lá, né? E não tinha como caracterizar que aquilo era uma consulta psiquiátrica, neurológica, psicológica, era um convite. E eu fiz um projeto, eu entreguei na CETRANSPETRO, que se eles quisessem melhores esclarecimentos, mas eu queria que os pacientes do CAPES tivessem um tratamento diferente, né? E aí expliquei a situação. Então, um dia eu estou lá no CAPES, entram 2 caras de terno me procurando para falar sobre esse projeto. Eu falei, claro, a gente quer que você faça esse projeto lá na CETRANSPETRO. A gente não vai fazer do seu jeito, não. Você vai fazer isso lá. Isso já tem muito tempo, e até hoje tem um psicólogo lá na CETRANSPETRO que só atende saúde mental. É uma médica e um psicólogo. Ela atende o CID todo e o psicólogo atende o CID-F, que é o relativo à saúde mental. Então, assim, essa foi a construção da rede, sabe? Assim, contada através de histórias e através de exemplos. Foi assim, a gente foi essa rede afetiva. Ao mesmo tempo, paralelamente a isso, inaugurou na cidade 2 hospitais dia, 2, que vieram dos hospitais psiquiátricos que estavam diminuindo a quantidade de pacientes. Era a época da deshospitalização. E Petrópolis fez isso com muito sucesso. Eu não sei em que ano, mas nós fomos indicados pela Unesco como sendo um dos 2 municípios, o segundo município do Brasil que mais desmedicalizou. O primeiro foi Sobral, lá no Ceará.
E isso era o objetivo. O objetivo era esse. Mas aí surgiram 2 hospitais-dia. O que era um hospital-dia? Era para aquele crônico, para aquele que não tinha necessidade, porque aí fica tudo muito claro, né? Por que a gente mantém esse cara num hospital psiquiátrico, cara? Ele pode dormir em casa, ele pode sair de casa, ficar um dia inteiro no hospital-dia, passar o dia inteiro, fazer atividade, ser medicado, se for preciso, voltar para casa. Essa ideia do confinamento como solução, uma vez que a gente foi trabalhando essas mentalidades, passou a ser um absurdo. Para quê? Por quê? Não é mais caro cuidar, sabe? Manter um cara, né, para quem pensa na questão do dinheiro, não é mais caro. Tá? Manter uma pessoa hospitalizada 24 horas é muito mais caro do que manter ela vontade. E além de que o dinheiro era federal, não era um dinheiro gasto pelo município. E aí tem um monte de detalhes em relação a isso. Faz alguma pergunta, Lucas, para me orientar aqui. Eu vou ficar falando sem parar. Não, pode continuar. Pode continuar daí? Então, assim, por exemplo, esses 2 HDs que eu chamo de rede privada, né? Eu falei, né? Tinha uma rede pública de saúde, uma rede privada e uma rede afetiva. Agora eu vou falar da rede privada. Que eram os hospitais psiquiátricos, sim, eles têm que estar lá, né? Mas de uma maneira diferente. Assim, eu fiz uma comparação, mais ou menos, talvez seja uma metáfora, para quem achar que não é uma comparação, com as UTIs. Tem que ter uma UTI, né? Mas não pode ser um lugar onde a pessoa vá para ficar. Ela vai ficar ali o tempo necessário ao problema dela. E os hospitais psiquiátricos, nessa ótica, começaram a funcionar assim. Claro que teve demanda, né? Mas era uma demanda que era revista a cada 45 dias. A cada 45 dias passava um supervisor hospitalar e via a condição desse paciente sair. Sair para um CAPS, sair para um ambulatório. Aí é a parte que eu vou falar daqui a pouco, né, que é a rede pública, né? Como nós construímos e funcionávamos como rede. Mas tinha esse apoio. Então nós tínhamos os hospitais que estavam lá ainda para essa UTI, né, essa situação extrema, 2 hospitais de dias para os crônicos, que trocavam informações com a gente mensalmente sobre pacientes que podiam passar por CAPS, pacientes que talvez fosse melhor o atendimento lá. Então, assim, a gente estava fechando bem essa coisa da rede, estava muito bem amparada. Tem o infantil também, tá, gente? Eu estou falando só do CAPS-NISE, que, aliás, eu vou fazer um parênteses aqui. Seria muito interessante que essa palestra não fosse a única, sabe? Tivesse, assim, a história da rede de saúde mental de Petrópolis 2, e convidar outras pessoas, o coordenador, a coordenadora, e outras, assim, foram muitas pessoas que participaram ativamente, né, que deram ideias, que participaram mesmo, e que vale a pena construir essa história com H. Eu, por enquanto, estou contando histórias, né? Mas, assim, existe uma história mesmo, que a gente sabe quando começou, né? E essas coisas merecem registro. Daqui a 100 anos ninguém vai acreditar, né? Ou vai ser fácil negar a existência. Então, tá. Então, essa era a rede. Da parte da rede pública, nós tínhamos o CAPS, nós tínhamos o ambulatório, nós tínhamos uma emergência psiquiátrica com leito de 72 horas. Depois passamos a ter também, um pouco depois, as residências terapêuticas. Então, assim, qualquer exemplo que você queira dar sobre o que fazer com essa pessoa, a gente tinha todo o caminho. Por exemplo, rapidamente, alguém surtou. Surtou em casa? SAMU. Surtou na rua? Bombeiro. Só pode levar para o pronto-socorro, é o único lugar que recebe. Tinha que ser por lá. Antes você podia pegar uma pessoa passando mal ou surtada e levar diretamente para o hospital. Agora não, tinha que passar pela emergência. O pronto-socorro. Ali ela era avaliada em até 72 horas. Tinha um leito possível. 3 dias. Né? Podia sair na hora, podia ser encaminhada para um ambulatório, podia ser encaminhada para o CAPS, ou podia ser encaminhada para uma internação. Do CAPS, da internação ou do ambulatório, ela podia ir de um para o outro, porque a rede estava ali. Eu fiz uma vez uma visualização do que é uma rede, né? Uma rede são pontos e linhas, né? Pontos e linhas. Então nós tínhamos isso. O ambulatório era um ponto, o CAPS era um ponto, tudo era um ponto, e se de alguma maneira você chegava. Podia não chegar diretamente, mas havia essa rede.
Dois projetos federais ajudaram muito, né, da residência terapêutica, e um que era muito interessante, que chamava De Volta para Casa, que era um dinheiro, né, que o governo federal dava a cada paciente deshospitalizado que voltasse para casa. Ele tinha que estar em casa. Nós tínhamos serviço social, então o serviço social acompanhava, via as condições da casa, e isso era muito interessante, isso é uma coisa que funcionou muito, porque era uma fonte de renda. Aquele cara que era um peso e que não era, né, porque depois eu chego lá, ele passava a gerar renda. Então foi muito fácil, foi muito tranquilo a aceitação dessa pessoa. Até porque, quando eu estava falando sobre mentalidade, né, não é assim, né? A gente imagina, está sempre imaginando que o louco é uma pessoa violenta. As pessoas violentas não são loucas, elas são violentas. É muito diferente. Eu fiquei muito tempo, né, como coordenador de CAPES, 2 vezes, estou há 30 anos em Petrópolis lidando diretamente com saúde mental e nunca fui agredido por ninguém, nem por palavras. Então, assim, tá, né? Já ficou claro o que eu quis dizer, mas não é a mentalidade, né? E isso era muito cuidado pela gente, né? Como sempre, uma história para ilustrar. Tinha porque assim, deixa eu voltar um pouco. Os CAPs, eles têm que ter um objetivo. O nosso objetivo era incluir, era socializar. Era esse o nosso objetivo. Inicial. E isso pode mudar, mas como a gente acreditava que o caminho da deshospitalização tinha que passar pela socialização, né? E para que isso acontecesse, a gente tinha que cuidar. A gente tinha que dar condições de isso acontecer na medida da pessoa, né? Então, por exemplo, e desfazer várias coisas. Por exemplo, nesse caso, a gente tinha um paciente que um dos sintomas, entre aspas, dele era que ele pedia cigarro na rua. Isso é muito chato, sabe? Aquele cara no meio da rua, dá um cigarro, dá um cigarro, dá um cigarro. E lá no CAPS a gente percebeu que, cara, ele pedia cigarro porque ele queria fumar. Que não era um sintoma. E um dia eu tô chegando no CAPS, está ele na rua pedindo cigarro. Eu falei, caramba, cara. Aí entrei e falei, pô, seu fulano tá pedindo cigarro. Ele falou, não, porque ele tá sem cigarro, cara. Aí telefonamos para a família e falou, olha só, o seu fulano, ele tem uma renda, cara, ele é um fumante. Você, por favor, manda ele com um macinho de cigarro no bolso sempre. Cara, não era um sintoma, quer dizer, né? Não era um sintoma aquele andar. Então, assim, quando você enxerga a pessoa, primeiro como pessoa, e não como um diagnóstico, você consegue ver tudo diferente. Nós inventamos lá, sempre junto, é uma outra coisa importante também, que a última pessoa que ouvia o paciente, que atendia o paciente, era o psiquiatra. Por quê? Porque se começar pelo diagnóstico, que é muito importante para medicar, é muito importante para muita coisa, mas se começasse pelo diagnóstico, o psicólogo ia ler aquilo, o assistente social, a terapeuta ocupacional ia borrar tudo. Era muito mais legal quando o psiquiatra já pegava por várias avaliações, que a avaliação dele é psiquiátrica, sabe? E isso funcionava muito nesse aspecto de você olhar a pessoa primeiro. Então, assim, nós tínhamos esse período que foi bem frutífero, nós tínhamos aula de dança, nós tínhamos uma oficina de beleza, porque também, quando eu dou essa respirada que não está me vendo, abre uma outra janela de pensamento. Tá, então, assim, por exemplo, agora, né? Todo mundo está experimentando essa coisa de isolamento social, ficar em casa. Quem está cumprindo mesmo isso, ela está vendo que é uma coisa complicada, porque o seu mundo, né, você sabe onde termina. Termina ali na porta, né, na janela, quem tem uma janela para alguma coisa. É ali, né? É muito difícil, não é isso? A doença mental obrigava as pessoas a se isolarem dentro de si mesmas. Porque você não é compreendido, você não é aceito, você é doido, você surtou, sabe? Basta aumentar a voz um pouquinho, você já surtou. Surtou, e aí pronto. Então, imagina uma pessoa que ela tem que viver dentro dela mesma, porque qualquer expressão disso vai apontar para uma coisa que não é verdade, mas aponta para ela, né? Então, a socialização a gente viu como um caminho. Foi dito. No sentido do que você está falando, tem uma coisa que o Basaglia
fala, ao iniciar esse texto dele, Instituições da Violência, que ele diz que quando um paciente psiquiátrico pedia para ir ao banheiro, demorava-se minutos para que um agente fosse lá, pegasse ele e levasse ele no banheiro. E nesse meio tempo, o paciente que evacuava por conta da demora, né, o fato dele evacuar era dado como sintoma. Uhum. Né? Isso. Justamente por conta dessa lógica de não olhar o sujeito, né? Então, isso Sim. que você está falando é muito importante, né? Nós tínhamos almoço, né? A gente tinha café da manhã, almoço e lanche. E, assim, claro que isso é óbvio, mas isso é óbvio agora, mas assim, eles reclamavam da comida, né? Porque hoje veio salgado, hoje veio isso aqui. Em muitos lugares você dá qualquer comida, porque acha que o cara é maluco, e maluco não tem gosto, né? Não tem paladar. Então, sabe, essa coisa do come aí, não tinha. A gente realmente estava incentivando muito deles, muito essa coisa da cidadania. Você é uma pessoa, sabe? Antes de qualquer classificação, você é uma pessoa e você tem que ser tratado como uma pessoa. Isso era muito claro até nos erros, né? Tinha uma paciente que ela gostava de surtar às 4h30, 20 para as 5, assim, ela surtava, fechava 5 horas. E uma vez eu fiquei muito zangado com ela, com isso que ela fazia isso. Eu falei, cara, por que você não surta meio-dia? Eu tenho uma paciência com você, você quer surtar agora às 4h20, 4h30. E aí contei isso. E aí, então não falou, mas Ronaldo, que absurda. Você falou, não, eu não briguei com ela, mas eu cheguei a falar isso. E aí o meu filho, que era um adolescente, falou assim, pai, você tratou ela como uma pessoa normal. Eu falei, cara, obrigado. Que isso, né? Assim, eu não estava ali... tá, ele é maluca, surtou, pronto. Então, surtou. Uhum. Vamos. E ela foi uma pessoa muito interessante. A gente chamava ela de cliente número 1, porque ela era o nosso trabalho. Se a gente conseguisse fazer um trabalho com ela, a gente fazia um trabalho com qualquer outra pessoa. Era realmente muito difícil. Mas, por exemplo, ela era uma das mais assíduas da oficina de beleza, porque ela adorava se maquiar. Ela se maquiava, e quando ela se maquiava, ela virava uma madame. Tá? E virava mesmo uma madame. Ela saía com outra postura. Então, assim, alguém pode estar pensando, pô, mas cadê o trabalho, né? Esse era o trabalho. Nossa proposta era socializar. Tá? A medicina fazia o trabalho dela, nós tínhamos um ambulatório para fazer o trabalho ambulatorial e quem não precisasse disso. Mas a gente achava que para essas pessoas o que era importante era isso. Para terminar esse autoelogio a mim e ao trabalho, nós fizemos... Só uma coisa. Só para alertar o pessoal que porque a live do Instagram tem um tempo, né? Caso ela se encerre, eu começo uma nova e o pessoal entra de novo para a gente continuar o diálogo, tá bom? Já tem muito tempo? Eu estou falando há muito tempo? Um pouco. É porque a live ela tem um tempo aqui e ela encerra, mas a gente começa outro, faz ela encerrar. Sim. Não, é porque eu estava mexendo nos meus papéis aqui para ver se tinha alguma coisa que eu pudesse apresentar. Então eu achei umas resoluções que nós fizemos, e eu não sei se foi tirado de livro, eu não sei, mas eram 4 itens de funcionamento. Assim, a gente funcionava nesse modelo. Eu vou ler 3 primeiros, depois talvez eu leia o 4, porque ele é muito grande, mas esses 3 são interessantes. Um era funcionar como uma unidade que desenvolva um trabalho qualitativamente distinto das práticas e modelos de atendimento em saúde mental. Então não era para fazer o mesmo, era para fazer alguma coisa que fosse distinto daquilo que estava oferecendo e que fosse funcional. Que seja para o usuário, um espaço de referência, um lugar para ir, encontrar pessoas, desenvolver alguma atividade, tomar um lanche, conversar, pegar o remédio e voltar para casa. Era essa a sensação que a gente queria que eles tivessem. Tá? Era um lugar de encontro e fazer essas coisas e ir embora. Tá? E em relação à equipe, isso é uma coisa importante também, que a gente tem. Uma equipe de profissionais que privilegie mais a função terapêutica que cada um dos seus integrantes pode desempenhar a partir de sua experiência, posição teórica e disponibilidade pessoal,
do que a categoria profissional a qual ele pertence. Não havia hierarquia em relação à função. Todas essas funções eram extremamente importantes, porque era quem... O Capgenize hoje é coordenado por uma pessoa que não é técnica, mas que tem uma experiência que está lá desde o começo. É uma boa pessoa para você entrevistar. Ela disse que ia estar ouvindo. Como eu falei que eu não ia falar nomes, eu vou manter essa promessa até o fim. Mas, assim, isso nós seguimos também. Não havia hierarquia, não era o psicólogo, não era o coordenador, era uma equipe. Essa coisa de trabalhar em equipe multidisciplinar, é uma lição também, né? Nada era centralizado. Tudo era uma responsabilidade de todos, inclusive dos pacientes. Teve uma vez que nós tivemos uma discussão rápida, sobre uma pessoa que, olha só, irônico, desmaiou na porta, sozinho, desmaiou na porta. Aí, aquela dúvida, se a gente colocar para dentro, é nosso. Se a gente deixar lá fora, é do bombeiro. Só que na porta do carro. Mas aí tinham 1000 implicações, né, clínicas, né, quem é a pessoa, o que a gente vai fazer, qual é o tipo de passar mal, qual é a passando e tal. E aí um dos pacientes falou assim, não sei qual é a dúvida que vocês têm, a gente não está aqui para ajudar? Putz, na mesma hora, a gente pegou a pessoa, mexeu, achou o endereço, telefonou para a família, chamou, sabe? Porque assim, a gente tinha bem claro que era ajudar. Como é que você pode ajudar? Né? Diferente de você ser psiquiatra, de você ser psicólogo, de você ser técnico de enfermagem, de você ser da limpeza, sabe? Era muito em cima dessa função. Isso. Por que isso não é eterno? Né? Assim, eu estou falando tanto de um lugar legal, porque de vez em quando tem os revés. Eu vou terminar agora, eu acho, a não ser que você pergunte, a gente vai para outro caminho. Porque, assim, é uma coisa que me angustia hoje pelo que está acontecendo hoje. Tudo isso que eu contei, essa história, essa criação dessa rede, uma coisa muito importante, essa rede existe ainda. Eu estou contando tudo no passado, mas ela existe, fisicamente ela existe. Tá? Mas as políticas mudam. Né? E a gente está vendo hoje como é que política, né, interfere na condução da saúde. A saúde, como tudo. Né? Era uma ingenuidade achar que não, mas era invisível. Hoje isso é muito visível. Então, essa rede ela fica mais forte ou mais fraca conforme a mentalidade dos gestores, conforme a política do momento. Então, isso é uma coisa importante, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que saber, porque não são só os argumentos técnicos que funcionam. Na verdade, quando você tira uma pessoa de uma instituição centenária, como é um hospital psiquiátrico, né, você está mexendo com uma estrutura muito grande de coisa. Quando você acha que ele tem direito a ficar na rua, você acha que ele tem direito a pegar um ônibus, e tinha essa paciente que eu falei que dava um trabalho enorme, o ônibus não parava para ela. E aí ela jogava pedra. E aí falava, pô, mas a gente não para porque ela joga pedra. Eu falei, não, ela joga pedra porque você não para. E cheguei a pegar ônibus com ela algumas vezes, alguns pontos de ônibus, né? Porque aí o ônibus parava para mim, parava para ela, eu entrava com ela, sentava com ela, conversava com o motorista, conversei com o fiscal uma vez sobre isso, porque ela pegava sempre o mesmo trajeto, mais ou menos na mesma hora. Eu falava, cara, se ela fosse cega, você ia ajudar. Não é? Você não ia pegar pela mão. É uma pessoa que tem uma dificuldade de estar aqui dentro desse ônibus, que vocês também não ajudam. Ninguém quer chegar perto, ninguém quer sentar perto. Tá? Então tá. Então, assim, as políticas mudam, as mentalidades mudam, e aí o funcionamento desse trabalho também muda. Tá? A gente tem que estar atento que é uma política pública de saúde. Funcionar como rede é funcionar de acordo com uma maneira de pensar. E que se não houver essa maneira de pensar, não tem adianta. Eu acho que eu já falei bastante, cara.